Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao novo episódio de Estilo e Finanças, o nosso podcast. E dessa vez, Marinha, a gente vai fazer um episódio diferente. Exato. A gente está fazendo um episódio diferente, falando um pouco de nós. A pergunta é: por que criamos estilo e finanças? Eu tive algumas pessoas me perguntando: poxa, por que parece que são coisas tão distintas, né? E por que estamos juntos? Eu acredito que você também deve ter passado por essa situação. Então a gente veio aqui falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho para vocês, a gente se conectar, né? E passar um pouquinho o porquê da criação do podcast, que tenho certeza, ou então a intenção é que vocês estejam curtindo junto como nós estamos, né, Maísa? E estamos curtindo bastante. Exato, exatamente isso. E a ideia aqui não é para contar para vocês todos os detalhes de bastidores e tudo, mas sim como a ideia surgiu. Como surgiu. E principalmente porque eu e a Mari, a gente se conhece há muitos anos. Há muitos anos. Inclusive eu achei uma foto esses dias, né, Mari, que eu te mandei. 2015, a gente estava num evento da empresa. E aí a gente tirando foto juntas nesse evento. Então você imagina, só nisso são 11 anos. Exato. Fora que a gente se conhece de antes desse evento. Exatamente. Só que a gente tomou caminhos diferentes em algum momento da vida. Ficamos muito tempo na mesma empresa juntas. Exato. A Mara tomou um caminho diferente, eu tomei outro. Porém, a afinidade sempre aconteceu, mesmo um pouco distantes. E aí, por coisas da vida, a gente acabou se unindo novamente. Exato. E a gente se uniu novamente exatamente pelo que distanciou a Mara desse novo caminho. Ela seguiu para consultoria de imagem. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria me arrumar melhor, eu queria me posicionar melhor, eu estava sendo promovida na empresa novamente e eu queria passar um posicionamento diferente. Exato. E aí eu chamei a Mara por causa do trabalho dela agora como consultora de imagem. E, gente, aquilo fez uma diferença absurda na minha vida. Na sequência, logo depois que aquilo aconteceu, apesar de eu estar na empresa onde eu trabalhava, já me posicionando diferente, surgiu uma oportunidade que brotou no meu caminho, assim, caiu de paraquedas no meu caminho, que foi a educação financeira. Não a minha, porque eu já tinha aprendido muito sobre educação financeira, só que eu já fazia aquilo de maneira informal. Eu ajudava as pessoas com a educação financeira de uma maneira totalmente amadora. E a Mara me conhece, eu não gosto disso. Eu gosto de me profissionalizar, de me especializar. Resultado, eu fui fazer uma especialização em educação financeira para ajudar as pessoas. Conversa vai, conversa vem. Estamos eu e Mara num evento que por acaso foi a tarde de autógrafos do meu marido, do livro. Lembra? É verdade. E a gente estava conversando simplesmente pelo quê? As clientes da Mara e as clientes que eu arrumei de educação financeira. Gente, os objetivos das pessoas eram praticamente os mesmos. E isso foi muito interessante, né? Foi muito. Porque ao mesmo tempo que ela tinha pessoas que estavam mega endividadas ou que estavam com problemas financeiros porque gastavam muito com coisas que eram sobre imagem. Com uma bolsa, com uma coisa diferente, com roupa. E acontece muito comigo exatamente o seguinte: quando eu chego na casa das clientes, ou então antes de chegar até, as pessoas imaginam: poxa, Mara, mas eu já preciso ter muito dinheiro para ter uma consultoria de imagem. Eu falei: não, é o contrário. Eu vou te ajudar a não gastar do jeito que você gasta, a ser diferente, a conseguir ter uma coerência com as suas roupas, eu conseguir entender tudo que você tem e não fazer esses gastos excessivos, que é uma coisa muito normal. Então, nesse momento, eu entendi que a consultoria de imagem tinha muito a ver com a parte financeira, com essa consciência, porque as pessoas estavam gastando demais para ter muitas roupas no guarda-roupa, então as pessoas estavam gastando demais, comprando muitas roupas que não tinham necessidade e estavam tendo problemas financeiros. E a Maísa tinha exatamente essa coisa, que era da organização financeira. E a gente conversando, eu falei: nossa, realmente a gente tem muita coisa em comum. Parece que as coisas são tão distintas, mas tem muito mais em comum do que a gente imagina.
Então foi nesse momento que começou a surgir essa ideia. E fomos em alguns eventos, fizemos alguns eventos juntas, participamos de algumas palestras, fizemos até uma palestra juntas. Foi exatamente no ano passado. Então foi vindo aos poucos até que teve essa ideia. Exato. Porque você imagina, se você tá com uma imagem super legal e você tá com a sua parte financeira boa, só tende a ter sucesso, sabe? Só tende a ir pra frente. Então é muito legal. Então acho que as duas coisas juntas, unidas, elas só fazem isso com vocês. Só deixam que vocês pensem de uma forma mais correta, né, Maísa? Porque a gente, quando fez essa conversa, a primeira coisa que pegou foi ostentação, lembra? Exato. A gente estava falando de ostentação. As clientes da Mara compravam bolsas que não cabiam no orçamento, mas todo mundo usava aquela bendita bolsa. Exato. Compravam a roupa da marca que todo mundo usava, mas ela não tinha condição de comprar aquela marca. E quando a Mara ia olhar o guarda-roupa delas, enxergava um monte de possibilidades que ela não enxergava. Exato. Só que imagina aquele monte de dinheiro para ter aquele monte de roupa quanto não gastou. Exato. E aí eu fui falar para Mara que ostentação é a terceira maior causa de endividamento quando eu pegava as pessoas como clientes. Lembra? Então a primeira é não ter uma reserva de emergência, aconteceu um imprevisto, se lasca porque não tinha de onde tirar, acaba fazendo uma dívida. A segunda, que a gente vem falando aqui quase todos os episódios, que é planejamento. Fazer as coisas de forma planejada. Exato. Quando você não planeja as coisas, você acaba se endividando. E a terceira grande causa do endividamento é a ostentação. Então a pessoa tem uma bolsa que ela não tem condição de pagar. Ela tem o celular da moda, o último modelo que saiu, quando ela vai ficar 24 meses pagando aquele raio daquele celular, e daqui a 6 meses o celular já caiu na obsolescência. Ela tem um guarda-roupa lotado de roupas. A gente está falando isso desde o primeiro episódio. Exato. E não é à toa que a gente fala isso, porque quando a Mara monta o book de looks lá, é impressionante como 1, 2 blusas faz 5, 6, 7 looks. Então, quando a pessoa acaba dizendo pra Mara, eu não vou fazer... Eu pensei nisso, você lembra, Mara? Que eu não queria gastar com isso. Sim. Eu falei, eu não vou fazer consultoria, não é a minha cara. Mas eu vi a necessidade. E depois que foi feito, eu entendi o porquê. Que eu já deveria ter feito isso antes. Mas eu não queria fazer porque pra mim era... Isso vai ser um dinheiro jogado fora. Isso não vai dar certo pra mim. Eu não vou seguir aquilo. E foi exatamente o contrário do que aconteceu. Então hoje eu falo para as minhas mentoradas, principalmente as mulheres. Homem já é difícil dele assumir, né, Mara? Que ele precisa mudar a imagem, mudar o posicionamento. Ele quer, mas ele geralmente não assume. Mas as mulheres, elas têm mais isso forte. Elas assumem mais rápido que elas precisam de ajuda. Sim, é verdade. Quando elas chegam para mim e eu vou olhar o orçamento, eu vejo assim, você gasta muito com vestuário? Qual é a resposta delas para mim, Mara? Não, não gasto nada com vestuário. Aí eu pego o cartão para avaliar. Rapaz. Não, a fatura do cartão é a fatura do cartão entrega, né? Porque eu falo, o que é isso aqui? Foi uma blusinha. Ué, mas você não falou que você não gasta nada com vestuário? Isso aqui, foi uma bolsa. Isso aqui, foi um sapato. Isso aqui, eu comprei para ir no aniversário não sei de quem. Isso aqui, não sei. Quando a gente vai ver, gente, tem gente que gasta 600, 700 reais por mês. Então, e fala que não gasta nada, detalhe. E aí quando a gente coloca, eu lembro quando eu fiz lá na sua casa, e aí a gente saiu, ela falou, nossa, cara, eu não vou precisar comprar mais roupa, porque a gente fez tantos looks, assim, com o que ela tinha, só que de uma forma diferente. Então ela utilizava algumas coisas que não estavam de acordo com a carreira e tal, mas aí deu tudo certo e a gente conseguiu. Então, nesse momento a gente identifica, sabe? Exatamente isso, né, Maísa? Eu nunca vou esquecer, Mara, você pegou um macacão meu lindo, que estava lá encostado, que eu não usava, lindo, e é um macacão cinza. Ele é muito bonito mesmo. E ela pegou uma blusa verde minha e colocou por baixo para eu botar o macacão por cima. Isso. E eu falei, Mara, isso não vai dar certo. Gente, não só deu certo, eu já dei palestra com aquela roupa. E as pessoas olham para mim com nas fotos da palestra e falam assim, nossa, Maísa, como você mudou? Gente, pra vocês terem uma ideia de como a gente precisa dessa visão de fora, eu não enxergava que aquilo era uma combinação que ia dar certo. Olha só que interessante. Tá vendo? Não enxergava. Pois é.
E isso é muito legal. Quando eu identifico, quando eu olho assim, eu já consigo saber esse vai dar com esse vai dar com esse, porque tem vários tipos de combinações. Mas o que eu ia fazer pra palestra, Mara? O que eu ia fazer se não tivesse esse look? Pois é, você ia comprar outra coisa. Comprar outro. Exatamente, ia comprar. Esse que é o problema. E não ia usar esse. Exatamente, esse que é o problema. Então, a mesma coisa que acontecia com ela, acontece com as clientes dela e acontecia com alguns clientes meus. Então, exatamente que foi nesse momento que a gente percebeu que as duas coisas têm a ver. E vocês podem ver que nos episódios que a gente faz, tudo tem a ver. Tudo. Sabe, a gente tem momento que a gente fala até de cartão de crédito. Quando a gente falou de cartão de crédito, eu falei, esse assunto vai ser um assunto que não tem a ver com a Mara. Quando a gente começou a ver, no meio do negócio, tem super a ver quando a pessoa gasta com cartão de crédito e fala isso. Então tem alguns assuntos, nós falamos, vai ter um episódio que é sobre investimento, que a gente tem um convidado, que a gente também falou e entrou muito essa parte. Então é muito interessante essa coisa do investimento também em você. Então é muito interessante. Então parece que não, mas tem muito mais a ver, gente, do que a gente imagina, né, Maísa? Muito a ver. Muito a ver. E é engraçado, aí as pessoas primeiro estavam achando isso, né? Que, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente começou a conversar. Sim. E foi uma conversa de bastidor, né, Marinha? Foi. Porque não foi intencional. Exato. E aí, cada vez que a gente se encontrava, eu e a Mara, aumentava mais ainda a vontade de começar a fazer alguma coisa juntas. Exato. Porque a gente queria acordar as pessoas, realmente fazer as pessoas refletirem, não só clientes nossas, mas você que está aí ouvindo, e que um dia não vai virar cliente nossa e tá tudo bem, mas se a gente alcançou você, a gente já cumpriu parte do nosso papel aqui. É verdade. Que é colocar na sua cabeça algumas reflexões para que você aprenda de verdade a se organizar financeiramente. Exato. A organizar aquele armário que está abarrotado e você continua dizendo que não tem roupa. Nada para vestir. De um jeito ou de outro, a ideia aqui não é ficar dando aula. Exato. A ideia aqui é proporcionar uma troca de mentalidade. Exato. Nem que seja aos pouquinhos, não tem problema, para você enxergar que tem coisas na sua vida que vão mudar, que precisam mudar e que tá tudo bem. E que não precisa gastar muito para fazer isso. Exato. Não, o que a gente quer é que você consiga fazer as suas coisas com um valor menor e que tenha uma imagem ótima. Porque se você não tá com uma imagem legal, você não consegue subir. Então você acha que você não consegue alavancar. Às vezes você tá dentro de uma empresa e não sabe por que você não é promovido. Então você precisa entender exatamente isso. E aí o que acontece? A gente tem que entender tudo sobre a parte da aparência, a gente tem que entender sobre a parte da pressão social, de tudo que a gente tem, a parte da comparação das pessoas junto com você. A gente tem que entender que são tudo decisões invisíveis, mas que você consegue a partir daquilo que você entende. Então você entendendo as duas situações aqui, a intenção é que você consiga alcançar o seu objetivo. Exato. Então, porque a gente não está querendo passar excessos de regras, nada disso, a gente não está passando regras, a gente está passando vivências que a gente tem. Isso. A ideia é essa, passar vivências do que a gente tem. A gente já esteve ali, né? A gente já esteve ali, tanto eu como a Maísa, nós duas já estivemos aí, e a gente se juntou exatamente por esse motivo, então acho que vale bastante a pena, né? Exatamente. Exato. É isso. Então a ideia, gente, inclusive a gente separou esse episódio só para mostrar para vocês o que sim tem muita coerência. Tem muita coerência. Tem total coerência. Tem total coerência. Imagina assim, eu fui crescendo na carreira. Eu não sei se teria sido mais rápido ou mais devagar o momento em que as coisas aconteceram. Sim. Né? Pensando hoje, refletindo sobre tudo como aconteceu, eu vejo que eu demorei muito para mudar atitudes que eu tinha em relação à minha imagem. A Mara sabe muito disso. Eu era uma pessoa que não me maquiava. Lembra, Mara? Sim. A Mara brigava comigo, gente. Nossa, mas brigava. Mulher, bota um batom, bota alguma coisa. O que eu respondia pra Mara e respondia pra muita gente? Eu falava assim, as pessoas têm que me reconhecer pelas minhas entregas. Não se eu tô maquiada ou não tô maquiada. Lembra, Mara, que eu sempre dizia isso? Gente, isso fez uma diferença absurda pra mim depois. E como eu demorei para enxergar isso. Nossa. Eu achava que comprar maquiagem era perder dinheiro. Eu achava que ficar horas me maquiando, que não leva horas, leva alguns minutos. Mas Sim. Aquilo para mim era uma quebra de paradigma absurda. Hoje é impressionante como eu vou
sair para ir no shopping, eu tenho que passar pelo menos uma base, um batom. Não, fica uma graça e as pessoas te falam. Olha, pra vocês verem, eu acabei tendo 2 clientes depois da Maísa, porque encontraram com a Maísa uma semana e encontraram com a Maísa uma semana depois e falaram, quem que te ajudou? Não é possível. É verdade. Aí vieram atrás de mim e eu falei, que legal, tô vendo só. É verdade. Parece que não, mas dá uma super diferença, gente. É um choque. Quando você tá, quando você tá bem vestida, quando você tá bem, quando você tá feliz com o que você olha pro espelho, nossa, isso engrandece. E eu faço isso agora com outras pessoas. Sim. Então eu tive uma funcionária, por exemplo, que todo dia ela ia com a bendita da calça jeans rasgada. Até que um dia eu virei pra ela e falei assim, meu amor, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você quer ir para um baile funk, se você quer ir passear no shopping com a sua família, se você não sei aonde você quer ir com a calça rasgada, vá. Mas aqui no ambiente de trabalho, apesar da empresa ser bastante informal, não é bonito. Não é legal. Porque, gente, é onde você trabalha. Então não é bonito. Vai de pijama, então. Não, se aquilo pra você não faz diferença, vai de pijama. Gente, você tem que colocar a sua imagem no ambiente em que você está. E às vezes demora muito pra gente entender isso. Infelizmente demora. Eu, por exemplo, demorei para entender isso. E talvez eu tenha perdido várias oportunidades por conta disso. Só que na minha cabeça não fazia sentido pensar assim. Hoje faz total sentido. Então você que está aí do outro lado, ouvindo o que a gente está falando hoje, por que a gente resolveu unir forças? Porque a gente quer mostrar para você o seguinte: ter uma boa imagem, ter um bom comportamento, ser elegante, ter um estilo próprio. Você não tem que seguir os outros, você tem que achar o seu. Como eu demorei, mas achei o meu. Não precisa gastar rios de dinheiro, se endividar. Então, como que perguntam para a Mara ou para mim, nossa, mas isso não está conectado? Está 100% conectado. Exato. Se você não entender que o que você pode fazer com o que você tem hoje já vai mudar o que você tem. Gente, a Mara arrumou meus looks. Eu não comprei uma peça de roupa. E eu ainda tirei algumas coisas que não faziam sentido. Que não faziam sentido. Exato. E deu super certo. Eu consegui fazer um monte de looks. A gente tava com um book mega gigantesco. E ela toda bonitinha, toda positiva, só recebendo elogios depois. E ela também me ajudou na parte financeira. Porque eu também tinha essa coisa de eu quero um momentâneo, sabe? Do eu mereço, que a gente falou bastante. Muito. Em alguns outros episódios. Eu também me vi como isso. Então ela também me ajudou com relação a isso. E cada vez eu acho que a gente, como vocês que estão vendo a gente sempre aprende. Então a gente aqui, então a gente fala sobre, então a gente se prepara aqui para falar com vocês. Então a gente fala sobre, né? E eu acabo aprendendo com ela e ela acaba aprendendo comigo. Então é um aprendizado mútuo e é muito legal, isso é muito positivo. E enquanto vocês puderem fazer isso, aprender sempre, sabe? Se for investir em conhecimento e saber como lidar. Como isso engrandece, né, Maís? Isso é muito legal. Eu troco, gente, uma viagem por uma pós-graduação. Eu também pensaria. Eu tenho até uma pessoa muito ligada a mim que brinca que eu sou viciada em pós-graduação. É uma delícia, né? Eu termino uma e começo outra. Se você não gosta, não quero uma pós, mas faz um curso. Gente, tem tanto curso gratuito. Nossa, bom, muito com valores baixos. FGV, por exemplo, é uma super universidade. Ela tem vários cursos gratuitos, vários. Eu dou umas broncas nas minhas mentoradas, Mara, e nos meus alunos, às vezes, que eu falo assim, gente, vocês ficam brigando comigo? Porque eu mando alguma coisa para eles estudarem, alguma coisa para eles lerem. Eu não tenho tempo. Aí sabe qual é a resposta que eu dou? Mas ficar 30 minutos no Instagram direto vendo a vida dos outros tem, né? Eles ficam muito mais. Muito mais. E fala pra mim, eu não tenho tempo de ver esse link que você mandou pra mim, não. Nossa, gente. Eu quero morrer. Eu falo, mas ficar 30 minutos no Instagram você fica, em vez de ler um artigo que seja que eu mandei pra você ler. Então, são escolhas, né? São escolhas. E às vezes a escolha demora. Sabe por quê, Mara? Ela dói.
Mexe com aquela sua... Mexe. É um viés inconsciente que a gente tem, uma crença limitante que a gente coloca na nossa cabeça. É verdade. Por exemplo, quem fez essas perguntas, o que tem a ver imagem com finanças para você? Ou o que fizeram para mim? Mas o que tem a ver finanças com imagem? Isso, gente, é uma crença limitante de quem fez a pergunta. Ela não conseguiu entender a profundidade do assunto e o quanto ele tem em comum um com o outro. Exato. Então, gente, tira essas crenças limitantes que a vida inteira você ouviu, você falou, você repete. Tira essas crenças, vocês vão mudar a mentalidade, vocês vão se relacionar melhor com o dinheiro. Com certeza. Melhor com a sua imagem, melhor com as pessoas ao seu redor. Outra coisa importante, eu aprendi a diferenciar as pessoas que eu quero perto de mim. Ai, que legal, isso. Sabia? A gente muda a forma de se relacionar com as pessoas. Quem eu quero perto de mim? Eu quero a pessoa que está sempre com a calça rasgada. Eu quero uma pessoa que agora caminhe do meu lado, mais parecida com o meu estilo. Não, e que agregue também. E que agrega conhecimento para mim. Exatamente. Que agregue. Eu adoro gente que agrega. Que você tá batendo um papo com ela e ela... aprende alguma coisa. Que ela te traz algum aprendizado. Como isso é gostoso. Como isso é legal. Sabe aquela coisa? Eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante disso. Eu gosto. E seja aberto para aprender. Né? Não, e a gente vai se conhecendo muito. Acho que sempre a gente se conhece. Não é porque você tá com idade X ou quando você tá com a idade Y que você vai largar e não vai pensar nada. Você tem que entender realmente quem tá do seu lado e ter boas escolhas, né? Ter coerência. Ter coerência nas situações. Exato. Então acho que vale muito. Eu também ficaria com... Aconteceu, a gente falou também em alguns outros episódios que a gente falou sobre uma pessoa que não fizeram nem entrevista porque ela tava de calça rasgada. Gente, como é que uma pessoa vai numa entrevista de calça rasgada, assim, é total fora de coerência. Então, uma pessoa assim, pra mim, realmente não ia trazer nada de positivo na minha vida. Então, acho que a gente começa a ter mais escolhas na vida. Então, acho que a gente tá nesse momento, né? Que é um sinal também de maturidade. Exato, um sinal de maturidade. Aprender a dizer não, gente, é libertador. É libertador. Se tudo você tem que baixar a cabeça para as pessoas para poder se sentir querida, se sentir presente, caber dentro daquela situação, não é você que tem que caber dentro daquela situação. Né? O outro, às vezes, tem que entender que aquilo não faz parte mais do seu tipo, do seu estilo de vida. Você muda e tá tudo bem mudar. Pelo contrário, quem fica sempre batendo na mesma tecla, essa pessoa ela não está aberta para novas experiências, para aprender novas coisas, ela fica só naquele mundinho dela. E a gente percebeu que os dois assuntos, eles interagiam tanto porque a gente muda. Eu mudei por causa das coisas que a Mara me ensinou. A Mara mudou várias coisas no relacionamento dela com dinheiro por causa de coisas que ela me ouvia falar, ou que ela me perguntava e eu respondia para ela. É isso mesmo. Então ela falava, Má, o que você acha de tal coisa? Eu falava, olha, Marinho, eu acho que não é o momento agora. E se você fizesse assim, se você fizesse assado? É verdade. Então, mas você tem que estar disposto a entender que você pode mudar. Exato. Porque eu acho que ter essa conexão é sempre muito positivo e ter pessoas ao seu lado que também esteja na mesma vibe, curtindo aquilo que você está curtindo também, porque... sabe, falando coisas positivas. Eu, por exemplo, não gostaria de ficar ao lado de alguém que só reclama. Verdade. Tá tudo muito ao céus ao azar. Então, eu não tenho muito a ver. Então, eu sou, assim, uma pessoa de correr atrás, de fazer as coisas e tal. Quantos projetos a gente já tentou? Ela já tentou com outras pessoas, eu também já tentei com outras pessoas. Mas, no final, o projeto do podcast saiu e a gente tá super feliz. E espero que vocês todos estejam gostando. Até, inclusive, fala pra gente. Tá sendo super legal. Tá sendo positivo, essa nossa, como é que tá sendo? Porque a gente tá gostando bastante de fazer e estamos bem felizes, né? Pra vocês terem uma ideia, o podcast mesmo, a gente queria trabalhar juntas faz tempo. Exato. Tanto que a gente fez uma palestra juntas. Quase um ano, Aí, o podcast mesmo nasceu, vocês não vão acreditar. A gente tava num evento. Que eu achei muito legal o evento. Convidei a Mara, eu falei, Mara, você tem que participar desse negócio aqui. E nós fomos no evento, foi um final de semana inteiro. Foi inclusive puxado. Né? Nossa, era tanta coisa para aprender, para anotar, para fazer. Sabe aqueles eventos motivacionais? A gente sai de lá com a cabeça assim. A gente saiu de lá com a cabeça fervendo. Tinha umas salinhas, né? Tinha umas salinhas maravilhosas lá no evento. E aí, gente, pra vocês terem uma ideia, num dos intervalos,
que eles deram um intervalo pra gente relaxar, porque o troço era pesado. Começava às 7 da manhã e até às 9 da noite. Foi louco, assim. No intervalo, eu e Mara sentamos pra comer e descansar. E a gente viu uma sala de podcast. Uma salinha fechada de podcast. Uma graça, né? Aí a gente entrou, fizemos até um videozinho lá e tal, não sei o quê. E a gente saiu da salinha e fomos comer. Quando a gente tava comendo, a gente olhou uma pra outra e falou, Mara, por que a gente não faz um podcast unindo o que você sabe com o que eu sei que tem tudo a ver, porque a gente já vinha alinhando esse discurso antes. Exato. Então foi esse o grande bastidor, assim, do podcast, foi esse. Gente, foi um evento que não tinha nada a ver com o podcast. Pois é. Mas a gente... O local mostrou pra gente essa possibilidade. Exato. A gente saiu dali, eu e ela. Vocês acham que cada uma foi cuidar da vida? Não. A gente começou a ter reuniões praticamente semanais. Pra gente desenhar, né? Até achar o formato certo. Execução, o nome, o logo. A gente discutiu um monte por causa desse logo, até chegar nesse logo. Mas assim, é tão saudável essa integração, e eu acho que se você tá aí do outro lado e você quer começar alguma coisa, sabe qual é a minha grande dica pra você? Sim. Comece. Se a gente tivesse ficado esperando a melhor data, o melhor formato, vamos ter que alugar um lugar. A gente foi procurar para alugar. Caríssimo para alugar, porque hoje o podcast está na moda, né? Então a gente achou lugares caros. Bom, não vai dar para alugar? Vamos fazer o quê? Vamos pegar uma sala, vamos botar uma câmera. Gente, faz. Desenha o que é básico. Senta e executa. É importante isso. A gente só tá aqui hoje nesse 9º episódio, o episódio que seja. Por quê? Porque a gente sentou e fez. É isso aí. Não foi? Não foi exatamente assim. A gente tava afim, sabe? A gente tava afim de fazer e a gente foi e fez. A Mara só começou o negócio dela de imagem porque era uma coisa que ela queria fazer. Ela não esperou fazer 30 pós-graduações para começar. Exato. Ela foi, se especializou e começou a fazer. Eu comecei informalmente a educação financeira. Entendi. Eu quis melhorar, mas eu já tinha começado. Isso aí é eu fui me especializar. Então, se você tá aí do outro lado... Né? E assim, tô sem dinheiro. Que nem a Mara falou, aquela pessoa que reclama o dia inteiro, mas não faz nada. Tô sem dinheiro. Não sei fazer. Não sei... Gente, pra você ter uma ideia, eu já vendi brigadeiro na feira. Sabe por quê? Eu não estava conseguindo, quando eu mudei para minha casa nova. Sim. A casa teve muito mais custos do que eu tinha orçado. Muito mais. O que eu fiz? Eu comprei na internet 26 receitas de brigadeiro gourmet. Nossa, e você foi fazer? Eu fui fazer brigadeiro gourmet. Eu fiz brigadeiro de café, brigadeiro de caipirinha, brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá, brigadeiro de tudo que você pode imaginar. 26 receitas de coisa. Algumas deram errado. Sim. Outras deram certo. Aliás, o brigadeiro de café ficou maravilhoso. Gente, eu comprei as forminhas, eu comprei as embalagens, ou seja, eu investi, peguei um dinheiro que já estava curto, mas eu investi. Fiz os brigadeiros com a ajuda de uma grande amiga minha, que é excelente confeiteira. Fomos pra feira vender. Quem quer faz, Mara. Quem não quer, arruma desculpa. Positivo. Eu acho que aqui a gente tá falando exatamente para vocês entenderem o porquê que a gente tá aqui. E aí entender o porquê e dar uma força pra vocês, sabe? Se vocês quiserem começar, comecem de uma forma que seja legal. Precisando da gente, pede alguma ajuda. Quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa pra gente em algum lugar por aqui, deixa. Não quer mandar pra todo mundo ver? Manda no direct. Pode mandar Mara, tanto no meu como no dela. E vamos ser felizes, gente. O importante é a gente fazer o que a gente gosta, não é isso? É isso. É isso aí. Estamos aí em frente. Esperamos que vocês tenham gostado. Seguem a gente. Vai lá, fala. Não deixa de seguir. Bota aqui, ó. Qual que é o seu? E bota aqui no sininho, gente. Aperta o sininho, senão não vai receber as novidades. Como que vocês me acham hoje nas redes sociais? Eu sou a Maísa C. Lima no Instagram.
educadora financeira, que ajuda pessoas a saírem do caos das dívidas através da organização financeira para nunca mais se endividarem. Exato. E a senhora, dona Mara? E o meu é @Mara Menezes, CI de consultoria de imagem. Nós temos então o YouTube, que é onde a gente posta todos os nossos episódios lá integralmente, e depois a gente faz uns cortes para o nosso Instagram também, @Estilo e Finanças Podcast. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, e a gente vai se ver na próxima. Até o próximo episódio, terça-feira. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.